Creepypastas são histórias de terror ou lendas urbanas criadas e contadas através da internet. O termo nasceu das expressões creepy, que significa arrepiante ou assustador, com copy-paste, que quer dizer copiado e colado. Tendo surgido na década de 1990, quando textos de e-mail foi anunciado em fóruns. Desse modo, as creepypastas são histórias copiadas e coladas em fóruns e demais redes sociais onde viralizam, assim, acabando por se espalharem por todo o meio virtual, geralmente atribuindo elementos da cultura e do dia a dia para causar impacto e assustá-los, já que são contadas como acontecimentos reais. Agora que já entendemos um pouco sobre o conceito, vamos ouvir 3 creepypastas muito famosas que provavelmente em algum momento você possa ter lido ou ouvido sem saber. Projeto Abigail. Em 1943, havia um cientista chamado Albert Einstein que trabalhava para o exército americano em uma base militar secreta da Força Aérea, criado no território denominado Área 51. O experimento de Albert consistia em expor Abigail a altas quantidades de radiação diariamente. Logo no início foi constatado que seus dentes começavam a crescer, seus olhos já iam ficando esbugalhados, seus cabelos já tinham caídos e a garota crescia de forma descomunal, chegando a quase 3 metros de altura. Seus companheiros de trabalho aconselharam-o a parar, mas Albert estava muito obcecado em concluir com sucesso seu projeto e também sabia que se encerrasse por aí, iria perder sua filha. Ele ainda tinha esperanças de conseguir sucesso em seu projeto e por isso não parou por nada. Albert era obcecado em desenvolver o soldado perfeito. Assim como o Capitão América, o cientista solicitou voluntários para o experimento, mas a maioria das pessoas não estavam dispostas a doar o próprio corpo para o experimento. Além disso, o homem que cedesse ao experimento deveria ser de total confiança para evitar que as descobertas caíssem em mãos inimigas. Então ele decidiu que a pessoa certa para esse trabalho seria a própria filha. Foi daí que surgiu o projeto Abigail. Abigail, aos poucos, foi perdendo sua sanidade. Ela já não era mais um ser pensante, e sim um animal selvagem. A garota, de quase 3 metros de altura já não se parecia mais com um humano. Seu corpo era basicamente pele e osso. Diariamente tinham que alimentá-la com altas quantidades de comida, e isso vinha dando um gasto descomunal ao governo. Mesmo assim, Albert não estava disposto a parar, porque, apesar de tudo, ele amava a filha e não queria desistir daquele projeto. Vários companheiros de trabalho dele relataram que viam ele sentado por horas do lado da jaula onde Abigail foi trancafiada, conversando e por várias vezes chorando. O projeto Abigail perpetuou por mais 2 anos, com Albert incansavelmente tentando conseguir o êxito sobre ele. Ele continuou expondo Abigail à radiação, modificava seu DNA com sangue, órgãos e outros animais, mas sem sucesso algum. Ele então decidiu finalizar seu projeto, finalizando sua própria vida. Momentos antes de morrer, ele escreveu uma carta implorando para o exército e seus companheiros que não matassem Abigail, que cuidassem dela, já que ele não estaria mais aqui. Entretanto, o projeto Abigail foi um projeto muito caro e o governo americano já não estava mais disposto a arcar com aquilo, mas eles seguiram o pedido de Albert de não executar a garota, mas decidiram não alimentá-la mais, deixando-a assim morrer de fome. Nas primeiras noites, ouviram vários gritos e uivos dela de sua cela. 2 dias depois foi relatado que de alguma maneira ela conseguiu fugir e matar 2 soldados para se alimentar. Alguns ex-militares afirmam que durante seu período na Área 51 ouviam gritos de prédios de áreas subterrâneas e se especula muito a possibilidade de mesmo 70 anos depois Abigail continuar viva.
Os soldados do local então decidiram trancafiar a área onde ela foi criada para assim evitar mais mortes. Jeff the Killer. Jeff e sua família haviam mudado para uma nova vizinhança devido à promoção do trabalho de seu pai. No entanto, 3 valentões armados com facas ameaçaram e atacaram Jeff e Leo. Porém, Jeff acaba por derrotar todos e deixá-los com sérios hematomas. Quando os policiais vão à sua casa, Leo assume toda a culpa pelo ocorrido e, ao ver seu irmão pagando pelo que ele fez, Jeff cai em um estado de depressão grave. Mas tudo piora quando, em uma festa de aniversário, os 3 valentões voltam para atacar Jeff novamente. Entretanto, Jeff consegue derrotá-los e matá-los. Antes de matar o terceiro, esse consegue atiçar fogo em sua face, deixando todo deformado. Com todos esses ocorridos, o psicológico de Jeff já não era o mesmo. Ele tinha vários surtos e se tornou uma pessoa muito agressiva. Em um desses seus surtos, ele mata toda a sua família. I'm outside, guys. He's still over there. I don't know if he sees me. Now he's behind the shed. I hit someone. Oh, God. Hey, what are you doing? Slenderman é descrito como um ser antropomórfico que se assemelha a um homem muito alto, magro, sem rosto e que usa um terno preto. Alguns relatos também sugerem que ele consegue esticar os seus membros como se fossem tentáculos ou assumir diferentes formas físicas. Assim, a criatura poderia se camuflar nas florestas assumindo o formato de árvores ou galhos. Aliás, vale ressaltar que a maioria das histórias sobre o homem esguio são narradas em florestas ou em cidades pequenas próximas de bosques. Supostamente, o Slenderman segue uma rotina antes de atacar as suas vítimas. A lenda conta que a primeira etapa é a observação, onde a criatura fica durante algum tempo apenas perseguindo seus alvos. Ainda de acordo com a lenda, alguns dos sintomas básicos que a pessoa desenvolve quando está sendo perseguida pelo Slender são amnésias, crises violentas de tosse com sangue e constante paranoia. A maioria das histórias também afirma que a criatura apenas pode ser vista por quem está sendo atacado. Isso faz com que as vítimas sejam diagnosticadas como esquizofrênicas ou tratadas como se estivessem apenas tendo algum tipo de alucinação. Assim, ao que tudo indica, um dos maiores prazeres do homem esguio é torturar psicologicamente as suas vítimas, principalmente as crianças. Essas podem chegar ao extremo de cometer suicídio ou outros atos bárbaros em nome do Slender. O impacto que o Slenderman teve na cultura popular foi tão grande que a lenda chegou a se confundir com a realidade em alguns trágicos casos. Um dos mais notáveis e perturbadores aconteceu em 2014, quando 2 garotas de 12 anos atacaram uma colega de escola com 19 facadas. As jovens alegaram que fizeram isso por ordem do Slenderman. O ocorrido ficou conhecido como o esfaqueamento do Slenderman. A lenda do Slender gerou uma série de jogos, fanfics e até mesmo um filme próprio, sendo uma das lendas urbanas mais famosas da internet e com várias pessoas alegando sua real existência. Seguinte, pesquisa do Twitter. Se pudesse ficar numa idade pra sempre, qual escolheria? A idade que eu tenho agora. Tá falando sério? Eu queria ir embora dessa cidade idiota com vocês pra sempre. O que os policiais perguntaram? Perguntaram se alguma vez ela falou em fugir de casa.
Olha só. Esse foi o último site que ela visitou. Slenderman. Ele ataca jovens inocentes. O que foi isso? Acho que é assim que a gente traz a Kate de volta. Aqueles que ouvirem as 3 badaladas aceitam o convite dele. Quando ouvir a primeira badalada, feche os olhos. Kate! Abrindo os olhos somente após ouvir a terceira. Ele entra na sua mente como um vírus. Alguns ele leva, outros ele deixa loucos. Depois que você vê, não esquece mais. Não! Sai daqui! Ainda tô vendo ele. Ainda ouço ele. Ainda tô vendo 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 ele. Okay, we're recording now. Thomas, would you like to start from the beginning? Am I? Yes, Thomas, you're safe. Now, can you start from the beginning so that we may try to understand the events that happened? Okay. My daughter Jessica, she'd been outside playing at a friend's house, and we only lived up the street. They actually only lived up the street. I'm sorry. It started to get dark out, and I had called her friend's parents that she needed to get home. They told me that she left over a half hour ago. Well, they're only a 5-minute walk away, so Is this where you left the house looking for her? Yes. We live in a wooded area, and I knew she liked playing there with friends, but going alone didn't make sense. Okay, so what happened next? I was calling Jessica's name, and it had been really getting dark out now. I was walking through the woods, looking and listening to anything. I remember suddenly feeling sick, like nauseous in the stomach, like I wanted to throw up. And I started getting ringing in my ears. Then Thomas? That thing! That nightmare! Jessica's clothes. And one of his hands. You do. It's okay. Can you please describe what he looked like? It was tall. It appeared to be wearing a suit, but there's no way it was human. There's no way. The arms were almost to the ground. I've never seen anything like it. It's face. It's okay, Thomas. You can continue. That horrible fucking face!
just staring at me. But no, there was no face. There was no eyes. What did I see? Thomas, please calm your... No! No! I fucking saw you, son of a bitch! It took my Jessica! It's now coming for me! I can't sleep! I can't live! You don't know! You don't know! Oh God! Oh God! It's Thomas, calm down. Ah! It's right there! He needs to behind you. take. It's like... Como vimos anteriormente, creepypastas podem vir das mais variadas formas, seja por escrito, vídeo ou podcast, existindo várias categorias. A seguir listaremos algumas. Narrativas. O narrador conta uma lenda assustadora, uma história tensa, um ocorrido estranho do seu passado. Enfim, diversos temas. As histórias podem ser narradas tanto em primeira quanto em terceira pessoa, dependendo da história em questão. Alguns de exemplos são Alimente o Porco, Siren Head e o Jogo das 24 Horas. Diários. A história é contada como se fosse escrita em um diário, blog, posts, fitas, gravações diárias ou relatório, em ordem cronológica ou não. Muitas vezes é um diário achado num lugar assustador, como um porão, uma casa abandonada ou até mesmo pertence de um parente falecido. Algumas dessas podem ser o Diário de Maria, 1999 e Sou o Jurado de um Caso Muito Estranho. Rituais. Uma lista de instruções ou regras para o leitor, tais como ir em certo lugar, no horário correto, e seguir uma série de ações, geralmente incomuns ou misteriosas. Do contrário, algo terrível pode acontecer, muitas vezes podendo invocar algo sombrio. Por exemplo, os portadores, o ritual do Homem da Meia-Noite e o pique-esconde solitário. Episódios perdidos. O narrador conta a história de um episódio nunca antes mostrado em um determinado programa de TV, geralmente humorístico ou infantil, mas que não foi exibido por vários motivos terríveis, tais como atores agindo estranhamente, sangue ou violência realista, áudio ou vídeo corrompidos ou distorcidos, mortes chocantes, etc. Muito comum encontrar montagens dos ditos episódios acompanhados do texto. Por exemplo, o suicídio do Lula Molúsculo, a morte de Bart Simpson e o episódio perdido de Tom e Jerry. Hack Rooms ou jogos alternativos. Histórias baseadas em algum jogo famoso que foi alterado ou adquirido em lojas alternativas, como vendas caseiras encontradas em coisas de infância esquecidas ou baixados de sites estranhos que contêm elementos misteriosos e chocantes que não deveriam existir no jogo, como o sangue e violência extrema, ou mesmo o jogo está possuído por alguma força maligna que transforma a vida do jogador, muitas vezes mexendo até mesmo com a vida real de quem joga. Exemplos: Lua Pálida, Sonic X e Lavender Town. Agora que aprofundamos o assunto, iremos falar sobre escritores e contadores de creepypasta brasileiros. O YouTube foi responsável por dar visão às creepypastas no Brasil, através de canais como Ambuplay, D4RK, Medo e Horror e Bizarrofilia, que criam histórias de fóruns ou comunidades do aplicativo Amino Comunidades ou do site creepypastasbrasil.com. Mas, após os influencers irmãos Logan e Jake Paul gravarem de maneira desrespeitosa na famosa Floresta do Suicídio, o YouTube passou a adotar normas mais rígidas, o que fez com que muitos canais fossem derrubados, censurados, ou os criadores de conteúdo se viram obrigados a mudarem seus vídeos e seu conteúdo. Atualmente, alguns dos canais que continuam na ativação Dossiê do Felipe, famoso por além de escrever suas próprias creepypastas, também criar vídeos reflexivos sobre a sociedade e acontecimentos atuais. Ambuplay, conhecido por ser um dos canais de creepypastas mais antigos, além de fazer lives e trazer relatos sobrenaturais de youtubers e influencers famosos. David Herrick, o qual lançou o livro chamado O Livro Maldito, cheio de histórias de terror e creepypastas, como algumas escritas por ele mesmo, além de narrar a série Leia as Regras Antes de.
Skyhawks pesquisa e conta lendas urbanas famosas dos mais variados países, fazendo longas lives também contando relatos e creepypastas enviadas por estes. Por fim, concluímos que as creepypastas fazem parte da cultura pop, criando toda uma subcultura em torno de si, tendo fanarts, jogos, músicas, vídeos, filmes e até mesmo livros, tendo sua popularidade crescendo conforme o aumento de usuários de internet, e mesmo que muito se debata sobre as histórias serem reais ou não, no final elas sempre acabam por entreterem ou até mesmo aterrorizarem quem as conhece, trazendo de volta o sobrenatural a um mundo mais tecnológico, onde as pessoas têm tendências a serem céticas.